Seja bem-vindo a Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos bíblicos, teológicos, hermenêuticos, filosóficos, uma página onde eu coloco estudos para poder capacitar mais você, ajudar você na compreensão da Bíblia, para você conhecer também mais alguns textos. Você que quer se aprofundar nos estudos bíblicos, não tem condição de fazer um seminário ou não tem livro suficiente, então eu faço isso para poder ajudar você. A página de Estudos Eckhart é uma página que eu tenho um canal no Facebook e toda segunda-feira às 21 horas eu faço também uma live com estudos. Desde janeiro de 2019 eu tenho feito isso e nós temos ali cada dia mais aprendido mais da palavra e tirando dúvida de muitas pessoas. Então, que você seja bem-vindo a esta página e que ela possa ser útil a você. Junto a Estudos Eckhart eu tenho a Escola Bíblica Virtual, uma página que eu criei no período da pandemia para ajudar as pessoas em assuntos bíblicos, mais voltados para temas bíblicos, sem entrar muito em questões teológicas, apenas em questões hermenêuticas, onde você pode compreender alguns assuntos. Então, se você está chegando agora, que você esteja aí curtindo, compartilhando, acionando o sino, seguindo, dá o seu like, que é muito importante para que a gente possa ampliar esse alcance e chegar a outras pessoas. Se você está gostando, tem dúvida de algum estudo, tem alguma crítica, fique à vontade para fazer, pois vai me ajudar muito a melhorar e também poder ajudar você a tirar dúvidas de textos que você gostaria de compreender melhor. E eu sou o Tione Eckhart. Em alguns estudos já coloquei o meu currículo para que as pessoas possam conhecer e tenho feito disso um ministério para ajudar as pessoas que querem conhecer mais a Bíblia. Bom, nós temos falado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e no último estudo eu falei sobre Pedro. Pedro ficou muito tempo ali, a Bíblia diz que ficou muitos dias na casa de Simão o Curtidor. Agora nós vamos falar um pouco do seguinte tema: a salvação é para todos. Vamos trabalhar com Atos capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 18. Então nós vamos conhecer o que o texto tem para dizer a respeito de Cornélio e nós vamos conhecer um pouco desse encontro que ele teve e como Deus atuou na vida dele. Em Atos 9:43 diz que Pedro ficou muitos dias na casa de Simão, o curtidor. E neste período havia em Cesareia um oficial romano que precisava entender melhor a respeito da salvação que há em Cristo. E Lucas relata como foi a conversão de Cornélio e como tudo aconteceu para que ele pudesse se encontrar com Pedro e pudesse compreender que a salvação é para todos e não apenas para os judeus. Principalmente Pedro precisava compreender isso. Então, no capítulo 10, versículo 1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Centurião era um oficial militar que comandava de 50 a 100 homens. Cornélio morava lá e ele era então um responsável por esse batalhão que tinha ali, essa guarnição. O versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa palavra piedoso significa que tinha um temor sagrado, uma reverência a Deus por meio das ações que ele tinha e que cumpria a lei. Então ele cumpria a lei que o Antigo Testamento constava. Versículos 3 a 8 diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope para mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, nós podemos ver aqui que Cornélio estava observando claramente o que aconteceu, que ele estava com atenção àquilo. E aquilo foi na hora 9ª. A hora 9ª são 15 horas, seria as 3 horas da tarde de hoje, porque o judeu ele começava a contar a hora quando clareava o dia, por volta de 6 horas, e até o final do dia, volta de 6 horas da tarde. Então, o horário vinha mais ou menos dessa forma, né? A Bíblia diz que ele era
ele era piedoso em oração e esmola, e as orações e as esmolas dele subiram. Isso fazia parte da cultura judaica. Eles acreditavam que Deus habitava no céu, e não tinha essa compreensão da onipresença como nós temos nos dias de hoje. Então vai dizer que elas subiram até eles, e pediu que ele enviasse mensageiros, que eram oficiais que teriam uma ordem judicial enviada por Cornélio, e esse mensageiro, junto com esse mensageiro, foram 2 escravos e um guerreiro que estava a serviço de Cornélio. Então ele enviou pessoas que estavam trabalhando com eles. Um ponto importante entendermos é que havia muitos gentios que seguiam a lei judaica de forma piedosa, isto é, eles eram muito religiosos para cumprir essas questões. Lá em Atos 13:16 diz o seguinte: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então veja, não era só os judeus que temiam a Deus, mas existiam outras pessoas que já temiam a Deus, como nos dias de hoje, né? E isso aconteceu em Cesareia. Ele morava em Cesareia. Cesareia era a capital romana da Judéia, era um ponto muito habitado por várias pessoas, e como os gentios não podiam oferecer sacrifícios a Deus, eles ofereciam esmolas e as orações de coração a Deus, e conforme era posto na cultura judaica. Então eles seguiam isso. A gente precisa entender que Pedro, ele estava em Lida. Ele passou ali em Lida quando ele ressuscitou Dorcas, e dali então ele foi para Jope, que é um local conhecido. Temos a história de Jonas ali no porto de Jope, uma região litorânea, e dali ele foi para Cesareia, né? Então ele estava ali. Então Cornélio manda as pessoas saírem de Cesareia e ir até Jope. Cesareia é uma cidade que tem o nome de César, então é uma cidade romana. Então ele fez isso. Nesse período surgiu então a visão de Pedro, digamos que paralelamente ou consecutivamente. Versículo 9 e 10 dizem o seguinte: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então Pedro, ele estava no parapeito da casa para orar. Era por volta de meio-dia, hora sexta, e Pedro estava com muita fome, esperando o almoço. E a Bíblia vai dizer que ele caiu em êxtase, isto é, ele ficou fora do seu controle, a sua consciência, a percepção ficaram retidas, apenas funcionou a visão. Dos versículos 11 a 16 diz: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus lhe purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, nesta visão de Pedro, ele passou a compreender a lei de Deus com a sua infinita misericórdia, porque Deus está dizendo que o que ele purifica não é mais contaminado. Na visão, Pedro se declara, né, que ele é um judeu fiel, e ele se depara com todo tipo de animal considerado impuro pela lei, né, que consta lá em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 3 a 21. Pedro era fiel à lei e por ser assim, não comeria tais animais. Porém, em Levítico 17:15, a lei dizia que se comesse tais animais deveria se lavar as suas vestes, e no dia seguinte a pessoa estava purificada. Então havia uma purificação para isso, mas os judeus apenas condenavam e esqueciam desta purificação. Deus demonstra a Pedro que a pureza não estava no animal, mas no reconhecimento em haver errado. Da mesma forma, os gentios não deviam ser vistos como impuros, mas como purificados pela conversão a Cristo, a conversão ao Senhor. Dos versículos 17 a 19 diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Então o anjo já informou a Pedro que existiam pessoas procurando ele logo após essa visão. Nós podemos ver isso, né? Então veja que coisa importante que estava acontecendo com Pedro. Pedro, então, ele não estava entendendo a visão, mas o Espírito Santo estava orientando a ele como deveria compreender a visão. E Pedro então atendeu os enviados de Cornélio. Versículos 20 a 23 diz:
Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, diante do que eles falaram, Pedro pegou e foi com eles no dia seguinte. Ele não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. E aí Pedro chega na casa de Cornélio. A gente tem que entender essa viagem. Pedro está em Jope e agora ele retorna com as pessoas até Cesareia, onde Cornélio habitava. O versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e também alguns dos irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, veja, Cornélio não apenas quis receber o que Deus tinha falado, mas ele convidou parentes, amigos mais próximos, para entenderem melhor a respeito do evangelho de salvação. Os versículos 25 e 26 diz o seguinte: Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Então, nós podemos ver aí que Cornélio reverenciou Pedro, mas este o lembrou que ele era homem também. Então, não deixou que ele pensasse que ele fosse uma pessoa especial, com mais autoridade, nada disso. Apenas mostrou que ele era um homem, um servo de Deus. Dos versículos 27 ao 29 diz: Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então, Pedro demonstrou ter compreendido parte da visão, pois o judeu não podia ter contato com o próximo, né? Com os gentios. Então ele não podia, só apenas com os judeus. Porém, a sua pergunta ainda demonstra que ele não havia entendido a respeito da purificação do Espírito Santo. Ele fala: o que vocês querem que eu fale para vocês? O que vocês estão querendo? Então, só para a gente entender, o templo era assim e as pessoas ficavam separadas. Nós podemos ver que aqui tinha um pátio dos gentios, o pátio das mulheres, e aqui era onde as pessoas, os judeus habitavam, né, nos demais partes ali, Sinédrio, em outros locais onde não podia entrar nem as mulheres, nem pessoas que não fossem judeus. Então havia essa divisão de forma cultural naquela época. Nós podemos ver no versículo 30 a 33 o seguinte: Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora eu estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, Cornélio conta a sua visão e nós podemos ver uma coisa interessante: o temor que ele tinha a Deus, a certeza que ele tinha de que Deus tinha orientado, que Pedro veio para falar da parte de Deus. Ele não questionou quem era Pedro, qual a autoridade de Pedro. Ele confiava plenamente em Deus. Ele tinha fé que Deus estava respondendo às suas orações e toda a sua religiosidade. Veja que coisa importante da fé que Cornélio tinha nesse momento. Os versículos 34 e 35 consta o seguinte: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço porventura que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, nós vemos aí que Pedro reconheceu o que consta lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, que diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita todas as pessoas que são fiéis a Ele, que buscam ser fiel a Ele. Dos versículos 36 a 43 consta o seguinte: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo
começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque em Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo, o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então veja que Pedro está falando para ele do que Deus tinha apresentado para ele. Então nós estamos vendo aí Pedro falando sobre o que eles já sabiam, do que Jesus tinha feito e como eles foram comissionados para pregar o evangelho a todas as pessoas. Porém, ele ressaltou que aquele que crê, a palavra crer significa aderir, não é só acreditar, mas é passar a fazer parte, se tornar um discípulo. Todo aquele que crê em Jesus, que se torna discípulo de Jesus, recebe a remissão dos pecados, porque a pessoa reconhece o seu pecado, aceita Jesus como Senhor e seu Salvador e começa a obedecer os seus ensinamentos. Então, a partir do momento que Pedro orienta isso, a Bíblia relata que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Vamos entender essa parte melhor. O versículo 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Pedro ainda estava explicando a respeito do Espírito Santo, sobre como era a salvação, como o Espírito Santo capacitou Jesus e como eles viram a ressurreição e se tornaram testemunhas. E nesse período que ele estava explicando, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, como ocorreu no dia de Pentecostes. Então nós vemos o mesmo fator acontecendo ali. O versículo 45 diz: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Esses fiéis, os que foram com Pedro, ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles eram judeus, eram da circuncisão, eles tinham se circuncidado, seguindo as leis, e não imaginavam que isso podia acontecer com quem não era judeu. E ficaram maravilhados ao verem o presente grátis do Espírito Santo sobre os gentios, o dom do Espírito Santo. Dom, a palavra dom significa presente, né? E o versículo 46 vai dizer o seguinte: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Veja que coisa importante, né? Eles ouviram os gentios falarem em suas línguas e engrandecerem a Deus, como ocorreu depois do Pentecostes. Então eles falavam na sua própria língua das maravilhas, da mensagem salvadora, do evangelho de salvação. E Pedro vai perguntar a eles, versículo 47 diz, vem a pergunta: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então nós vemos que Pedro viu o que aconteceu e falou: vamos batizá-los, tem água, vamos encontrar um local que tenha água para que nós possamos batizá-los. O versículo 48 diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Um ponto importante que nós temos aqui é que quando Pedro ordenou que eles fossem batizados, Pedro ainda ficou alguns dias com ele, orientando-os sobre os ensinamentos de Jesus. É muito importante nós entendermos que o batismo vem depois que a pessoa compreende a salvação conforme a Bíblia apresenta. Eles entenderam qual foi que Jesus veio fazer, a salvação que é em Cristo Jesus. Eles foram batizados mediante a imersão de água, conforme foi feito com todos os demais discípulos, e continuaram tendo as orientações das doutrinas dos apóstolos que a Bíblia apresenta, os ensinamentos básicos para que a pessoa possa se tornar cristão. É o que a gente faz hoje com a classe famosa, né, que tem sido extinta em algumas igrejas, mas que é a classe de batismo, a classe de doutrina, alguns chamam de classe de catecúmenos, a classe dos crentes novos. Então é isso que acontece. Então no livro de Atos, do capítulo 1 ao 10, Lucas relata a expansão do evangelho, conforme a ordem dada por Jesus. Por isso ele detalhou muito sobre como os apóstolos, os discípulos e os diáconos pregaram o evangelho. Ele é bem detalhista nesses pontos. Lucas deixa bem claro que o maior milagre de todos é a salvação de vidas. Nós vimos isso no estudo anterior, né? Então assim se cumpriu o ide até os confins da terra, isso é, judeus, samaritanos e gentios. Os milagres, o derramamento do Espírito Santo sobre os que ouviram, entenderam e se converteram, fazem parte da promessa de Deus até os dias de hoje, né? O mais importante nesse ponto é
que a purificação não se dá pela lei, mas pela palavra orientada pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo e salva vidas. Então não é pela lei ou pelas obras que a pessoa é salva, mas pela atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, que faz ela reconhecer que ela é pecadora, que Cristo morreu pelo seu pecado. Ela entende a morte, o sangue de Cristo a justifica, ela sabe, ela entende que ela seria condenada ao inferno e que Cristo então a absolve, e ela tem a vida salva, a vida eterna, ela é real. Então é isso que o Evangelho que Lucas está apresentando, é isso que o Evangelho anunciava, e é isso que o livro de Atos está mostrando. E nesse período, depois que Pedro orientou a eles, Pedro retornou para Jerusalém. Então vamos ver aqui como é que foi o trajeto, né? Pedro está em Cesareia e agora ele vai para Jerusalém. A Bíblia não diz qual foi o trajeto que ele fez, mas sabemos que ele retornou para Jerusalém. Pode ter ido até Jope, passado por Lida, ter ido direto, não sabemos. Se bem que eles não caminhavam pela estrada que passava por Samaria. Então bem provável que ele tenha feito o trajeto voltando ali por Jope, Lida e até Jerusalém. Não houve nada mais interessante que Lucas quis registrar nesse trajeto de retorno de Pedro, mas ele sai de Cesareia e vai até Jerusalém. Então, do capítulo 11, versículo 1 a 3 diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo... Os que eram da circuncisão eram aqueles judeus ortodoxos, que tinham como a circuncisão uma marca que tinha que ser feita para dizer que era salvo. A pessoa tinha que se tornar um judaizante para ser salvo. E eles perguntam: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro retorna a Jerusalém e vai ser questionado por um grupo de cristãos muito legalistas, religiosos, ortodoxos, os que eram da circuncisão, e o tema foi da conversão dos gentios, foi motivo dele ter entrado na casa deles. Então eles acharam: mas como é que vocês podem ter ido e entrado na casa dos gentios e comido com os gentios? Ao invés de se alegrarem da salvação que alcançou os gentios, estão questionando porque Pedro foi falar com os gentios, com quem não era judeu. Então veja qual era a visão dele. Do versículo 4 do capítulo 11 até o versículo 16, consta o seguinte: então Pedro passou-lhe a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda, comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que o Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja, Pedro dá relatos aqui que antes Lucas não tinha dado. Primeiro ele fala todos os processos que aconteceu da sua visão, ele explica ele. Na verdade, Pedro está se justificando para não ser considerado uma pessoa errada diante da circuncisão, dos legalistas ali. Depois ele vai dizer que foram 6 pessoas. As pessoas que foram com Pedro, sem ser os funcionários daquele centurião, foram com Pedro até Jerusalém como testemunhas do que tinha acontecido. E o mais importante, ele vai dizer que quando ele chegou lá, já tinha algo que o anjo tinha falado para ele, que vai dizer as palavras para Cornélio, para as pessoas, e eles serão salvos, ele e toda a casa. Então Deus já tinha preparado a salvação para todos os amigos e toda aquela família. Talvez porque eles seguiam Cornélio, ou eles eram tementes a Deus também, e eles queriam ouvir a palavra. Mas aqui vem um relato do que aconteceu. E aí Pedro começa a explicar como foi feito todo esse processo. Então nós devemos entender que o que estava acontecendo e que Pedro estava relatando, né? Então, diante disto, Pedro comentou o que aconteceu e demonstrou a atuação do Espírito Santo.
Então nós devemos ver o que Deus fez através de Pedro e como os outros estavam questionando. Eles não se preocupavam com a salvação, eles se preocupavam se estava sendo cumprido as questões da legalidade, da religiosidade, das obras, e Deus estava mostrando que não era assim. Versículo 17, 18 diz: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram e se glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, a palavra de versículo 17, quando ele diz resistir, quem sou eu para resistir a Deus? Significa dificultar, restringir, conter, reter, impedir, proibir a atuação de Deus. Pedro está falando: quem sou eu para proibir a atuação de Deus em salvar alguém? Eu não posso fazer isso, por mais que vocês achem que a lei tem que ser cumprida. O que Deus manda eu tenho que obedecer. E ele vai dizer no versículo 18, né, que se apaziguaram. Apaziguaram significa ficaram quietos e se calaram. E diz que eles glorificaram a Deus porque foi concedido, quer dizer, foi dado graça, né, dar de graça. O dom de Deus foi sobre a vida deles, e concedido arrependimento para a vida, a mudança de mente para a salvação. Eles se tornaram uma nova criatura, eles foram regenerados. Então, nós vemos que Pedro demonstrou a todos que, diante da atuação do Espírito Santo de Deus, os homens precisam se calar e glorificar a Deus, ao invés de criarem contendas ou questionamentos se as coisas não acontecem como eles imaginam. E muita gente faz isso. Então, o que aconteceu ali mostra pra gente: não é o que você pensa, é o que Deus atua, como Deus age. Porém, a salvação é feita sempre da mesma forma. A pessoa tem que entender o Evangelho, reconhecer que é pecador, confessar o seu pecado, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entender a justificação, os princípios doutrinários dos ensinamentos da Bíblia, para que elas possam ter a nova vida. E foi assim que eles fizeram, que Pedro fez, e todos viram isto. Então, Lucas está apresentando nesse momento a atuação do Espírito Santo desde quando Jesus foi assunto ao céu, e demonstra que a sua atuação sempre foi para glorificar o nome do Senhor, através da salvação de vidas por meio do arrependimento. O Espírito Santo sempre atua para que as vidas sejam salvas e para que o nome de Jesus seja glorificado, nunca para questões pessoais, para a pessoa dizer que ela é mais espiritual, para a pessoa realizar vontades pessoais, materiais, não, sempre para glorificar o nome de Deus através de salvação de vidas, e salvação de vidas por meio de arrependimento, mudança de vida. Nós devemos lembrar que Lucas está escrevendo Atos para Teófilo, mostrando que a igreja cristã não nasceu de uma rebeldia contra Roma, mas pelo cumprimento da palavra de Deus e pela atuação do seu Espírito. Então, Lucas é o que está relatando nesse pedaço que nós estamos vendo aqui desses capítulos. Então, o que eu posso tirar para os dias de hoje, diante disso? Diante do que nós estudamos, nós podemos aprender que, primeiro, os milagres ocorreram para a glorificação de Jesus e salvação de vidas. Sempre assim, os milagres nunca ocorreram para a satisfação das pessoas, mas para salvar vidas. Outro ponto, a purificação, isto é, a justificação é feita pela fé em Cristo, pela fé do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, e o arrependimento para a salvação. Mais nós não podemos condenar o que Deus purifica, nem podemos dificultar ou proibir a ação de Deus na vida das pessoas. Nós devemos ser canais para que o Espírito Santo possa fluir até as outras vidas. E mais importante, devemos confiar em Deus, né? Outro ponto, as manifestações do Espírito Santo foram as mesmas que depois de Pentecostes, não foram nada diferentes. Deus continua trabalhando da mesma forma para que eles entendessem. Deus sempre faz coisas de forma que você possa compreender. Deus, mais um ponto, Deus salva os gentios, isto é, aqueles que não achamos que podem ser salvos, aquelas pessoas que estão totalmente perdidas. Deus salva essas pessoas. Deus ouve a oração de corações sinceros, não importa qual a religião da pessoa, o que ela pensa, o que ela faz. Se ela é sincera com Deus, temente a Deus, Ele ouve a sua oração. Um ponto importantíssimo, o batismo só acontece após a conversão. Não existe essa ideia, se batiza que depois você muda, que depois... Não. Primeiro a conversão, primeira mudança de vida, o reconhecimento do pecado, o seu arrependimento, a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, e aí sim vem o batismo. Isso é muito importante nós entendermos. E por último, podemos questionar certas situações, ouvir os irmãos, até de questões que vão ser diferentes, podemos para explicar, mas nós devemos confiar sempre em Deus e na atuação do seu Espírito Santo. Então não devemos discutir, devemos explicar e confiar como o Espírito Santo trabalha. Nós devemos entender isso, porque o maior milagre de todos é a salvação de todos, até de quem nós não gostamos, até do nosso inimigo. Então, Deus sempre está pronto para salvar aquele que está perdido. Esse é o ponto mais importante. O que nós devemos
refletindo nesse estudo de hoje é o seguinte: você nesse ano já falou sobre muitas coisas, sobre várias coisas, futebol, política, são assuntos que mais envolvem a gente, inclusive políticas, né? E também às vezes de problemas que você tem na sua vida, de desejos, de vontades. Mas você já falou de Cristo para as pessoas neste ano? Para quem você não gosta ou para quem você tem alguma desavença? Você tem que falar de Cristo. Todos merecem a salvação, todos têm o direito de ter a salvação em Cristo Jesus. Por isso que você possa anunciar o Evangelho e deixar com que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra. Esse é o estudo que nós temos de hoje. E no próximo estudo nós vamos continuar aí do capítulo 11 do livro de Atos e vamos dar sequência a esses estudos a partir do versículo 19, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido, tenha tirado sua dúvida. Se você tem mais dúvida, que você esteja escrevendo, interagindo, que você esteja colocando assuntos, estudos que você gostaria que tivesse, para que possa estar interagindo comigo. Isso é muito importante. Faça a sua crítica também, é muito importante para melhorar. Esteja compartilhando, dando seu like, se inscrevendo no canal, que você vai receber a notificação de quando entra estudo novo, e que você a cada dia mais possa compreender melhor a Bíblia, tá bom? Que Deus esteja abençoando você e até o próximo estudo.